Imagine um mundo envolto em trevas, iluminado apenas pela luz bruxuleante de velas. O ano é 1692. Na pequena vila de Salem, Massachusetts, uma história arrepiante se desenrola. Jovens garotas se contorcem em agonia, seus corpos retorcidos, suas vozes ecoando com acusações. Seus dedos apontam para as párias, as mulheres peculiares que vivem à margem da sociedade. Essas mulheres, afirmam, são bruxas, possuídas por forças malévolas. Como surgiu esse clima de medo e suspeita? A resposta está enterrada nas páginas da história. Uma complexa tapeçaria tecida com superstição, fervor religioso e um profundo medo do desconhecido. Em um mundo onde a compreensão científica era limitada, onde doenças devastavam comunidades e desastres naturais aconteciam sem aviso, as pessoas buscavam explicações para o inexplicável. Culturas antigas frequentemente atribuíam o infortúnio a forças sobrenaturais, a ira de deuses vingativos ou as intenções malévolas de feiticeiros e bruxas. Essas crenças antigas em magia e bruxaria estavam, muitas vezes, entrelaçadas com folclore e superstição. Histórias de bruxas voando à noite em vassouras, se transformando em animais e lançando feitiços malignos sobre seus inimigos eram passadas de geração em geração. A ascensão da religião organizada, particularmente o cristianismo, solidificou ainda mais a crença em bruxaria. A Igreja, buscando consolidar seu poder, demonizou crenças e práticas pagãs, frequentemente associando-as à bruxaria. O palco estava montado para um período de intenso medo e perseguição, uma época em que acusações de bruxaria podiam levar à prisão, tortura e até mesmo à morte. Os séculos XV a XVII testemunharam uma escalada dramática na caça às bruxas na Europa e na América colonial. Este período, muitas vezes referido como a Era da Fogueira, foi marcado por histeria em massa, alimentada por fanatismo religioso, convulsão social e uma sensação generalizada de medo. Um dos exemplos mais infames deste período são os julgamentos das bruxas de Salem, em 1692. O que começou com um grupo de jovens garotas tendo convulsões e alucinações, rapidamente saiu do controle, levando a acusações, prisões e execuções de mais de 20 pessoas. Os julgamentos das bruxas de Salem servem como um lembrete sombrio dos perigos da histeria em massa e das consequências devastadoras do medo desenfreado. Na Europa, julgamentos semelhantes estavam ocorrendo, ceifando a vida de dezenas de milhares de pessoas, principalmente mulheres. Essas caças às bruxas eram frequentemente usadas como uma ferramenta para suprimir dissidências, eliminar rivais e reforçar hierarquias sociais. O Maleus Maleficarum, que se traduz como o Martelo das Bruxas, foi um tratado arrepiante publicado em 1486, que desempenhou um papel significativo em alimentar a caça às bruxas. Este livro, escrito por dois clérigos alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, pretendia ser um guia completo para identificar, interrogar e punir bruxas. O Maleus Maleficarum era uma mistura perigosa de superstição, misoginia e dogma religioso. Ele apresentava uma visão distorcida da bruxaria, alegando que era uma forma de heresia e que as bruxas estavam em conluio com o diabo. O livro fornecia instruções detalhadas sobre como torturar confissões de bruxas acusadas, defendendo o uso de privação de sono, prensas de tortura para polegares e outros métodos brutais. O Maleus Maleficarum foi amplamente divulgado por toda a Europa, tornando-se um best-seller e influenciando processos legais por séculos. À medida que o conhecimento científico avançava, muitas das acusações feitas contra as acusadas de bruxaria começaram a se desfazer sob o escrutínio da razão. O que antes era atribuído a forças sobrenaturais, agora podia ser explicado pelas lentes da medicina, psicologia e fenômenos naturais. Por exemplo, as acusações de bruxaria eram frequentemente baseadas na observação de comportamentos incomuns ou doenças físicas. Hoje,
Reconhecemos que muitos desses sintomas poderiam ser atribuídos a condições como epilepsia, doenças mentais ou até mesmo uma simples intoxicação alimentar. As convulsões e alucinações experimentadas pelas acusadoras em Salem, por exemplo, poderiam ter sido causadas por ergotismo, uma contaminação fúngica do grão de centeio. Da mesma forma, acusações de voar, mudar de forma e outras habilidades sobrenaturais podem ser explicadas pela compreensão do folclore, alucinações e o poder da sugestão. A mente humana é capaz de conjurar imagens e crenças vívidas, especialmente em momentos de estresse, medo ou pressão social. Embora a caça às bruxas tenha sido um capítulo sombrio da história humana, ela também serve como um lembrete da importância do pensamento crítico, da investigação científica e da necessidade de questionar dogmas e superstições. Os julgamentos das bruxas de Salem, embora tenham séculos de idade, continuam a lançar uma longa sombra sobre nossa consciência coletiva. Eles servem como um lembrete arrepiante dos perigos da histeria em massa, da fragilidade da justiça e das consequências devastadoras do medo e da intolerância desenfreados. A jovem colônia de Massachusetts estava lutando com divisões internas, dificuldades econômicas e a constante ameaça de ataque de tribos indígenas. Nesse clima de medo e incerteza, as acusações de bruxaria forneceram um bode expiatório conveniente para os males da sociedade. O legado de Salem é um conto de advertência, instando-nos a aprender com os erros do passado e a nos proteger das forças do medo, da intolerância e da injustiça que podem tão facilmente destruir o tecido da sociedade. Enquanto a caça às bruxas buscava demonizar e erradicar a bruxaria, é importante notar que a bruxaria, em várias formas, persistiu ao longo da história e continua a prosperar na era moderna. No entanto, a bruxaria moderna guarda pouca semelhança com a feitiçaria malévola retratada em relatos históricos e na cultura popular. A bruxaria moderna, muitas vezes referida como Wicca ou paganismo, é uma espiritualidade baseada na natureza, centrada na terra, que enfatiza o crescimento pessoal, a autodescoberta e uma conexão com o divino feminino. É um movimento diverso e descentralizado, sem uma doutrina ou líder único, abrangendo uma ampla gama de crenças e práticas. As bruxas modernas frequentemente se identificam como feministas, ambientalistas e aliadas LGBTQ+. As lições aprendidas com a caça às bruxas permanecem relevantes, instando-nos a desafiar o preconceito, abraçar a diversidade e lutar pelos direitos de todos os indivíduos de praticarem suas crenças livremente e sem medo. A caça às bruxas, embora seja um capítulo sombrio da história humana, oferece lições valiosas para a era moderna. Elas nos lembram dos perigos do poder desenfreado, da importância do pensamento crítico e da necessidade de desafiar dogmas e superstições. Hoje, vemos padrões semelhantes surgirem na demonização de grupos marginalizados, na disseminação de desinformação e na ascensão de ideologias extremistas. A caça às bruxas também destaca a importância do devido processo legal, o direito a um julgamento justo e a presunção de inocência. Ao estudar a caça às bruxas, podemos aprender com os erros do passado e trabalhar para criar uma sociedade mais justa e equitativa para todos. A caça às bruxas, embora esteja a séculos de distância de nossa realidade atual, continua a nos assombrar com seu legado de medo, intolerância e injustiça. Ela nos desafia a confrontar os aspectos mais sombrios da natureza humana, a examinar as maneiras pelas quais o medo, a ignorância e o preconceito podem ser manipulados para servir aos interesses dos poderosos. Enquanto lutamos com as complexidades do século XXI, as lições da caça às bruxas permanecem tão relevantes como sempre. Elas nos lembram da importância do pensamento crítico, da fragilidade da justiça e da necessidade de defender os direitos de todos os indivíduos, independentemente de suas crenças ou origens.